palavra. Muito bom dia, senhor senador. Já deu. Desde já, eu queria quebrar o protocolo, e eu sei que o senhor já deve ter ouvido isso pelo Brasil inteiro, mas todos os negros e as negras se sentem orgulhosos por termos uma referência no Senado negra e que lutou com todas as forças para que o Estatuto da Igualdade Racial estivesse hoje aprovado. Então, quebrando mesmo o protocolo, eu queria pedir mais uma salva de palmas para o senador. O senhor é um guerreiro, e saiba que é lógico que aqui eu estou representando a Prefeitura Municipal de Cubatão, e agradeço o convite da sua assessoria, porque a gente aqui está com a missão de trazer uma experiência municipal de implementação da cota, né, no serviço público, que inclusive em Cubatão fará 10 anos esse ano já. Né, uma lei de 2002, né, que faz 10 anos no dia 4 de outubro, mas, para além dessa lei, né, a gente sabe que a luta aqui em cima é mais difícil. E eu fico muito emocionado porque a gente faz parte de um grupo político de juventude negra que tem vocês como referências, né, Mário Teodoro. Estou até emocionado aqui. Cheguei no final da fala, mas desde 2001 que o nosso grupo político de juventude negra vem trazendo essa ampliação desse debate nas bases, né? E isso é muito importante. Por exemplo, a Pérola, lá no Rio Grande do Sul, que é uma parceira nossa do fórum, do grupo, e todas as pessoas que estão espalhadas no Brasil. E hoje a gente está ocupando alguns espaços importantes para estar ampliando esse debate, essa política, né? Então, eu queria fazer essa inversão de pauta aqui, já pedindo, né, essa homenagem ao Paulo Paim e já o convidando, senador, para participar de uma audiência pública em nome da prefeita Márcia Rosa, em Cubatão, por conta dessa questão dos 10 anos da nossa política de cotas no município, né? Então, já fica já o convite registrado aqui, a Karina, a nossa secretária, que está representando a nossa prefeita, minha chefe imediata, né? A prefeita fez questão que viesse uma comitiva, tenho mais pessoas aqui representando Cubatão, né? O município de Cubatão, que é de maioria negra, num estado onde a negritude é minoria, nós somos aproximadamente 30%, né, Frei, em São Paulo, mas o município de Cubatão, na Baixada Santista, né, nós temos 57% de população negra no município, né? Isso é significativo, isso é importante. Então, as considerações iniciais em cima dessa política pública, dessa lei importantíssima, que é o Estatuto da Igualdade Racial, e que o senhor bravamente, durante anos, né, junto com a sua assessoria, que o Tiago, não menos, né, aqui dentro dessa casa, fez essa luta, essa busca. Então, com essas considerações iniciais, eu queria trazer a experiência de Cubatão, muito breve, perto dessas falas maravilhosas, né? Eu, como estudante de Direito e com TCC na área, né? Já estou levando bastante contribuição daqui, mas trazer uma experiência municipal que já foi fruto de uma ação popular, né? Ou seja, no âmbito municipal, os descontentes com a questão já se pronunciaram através do direito, através da justiça, para tentar inverter essa lógica, mas, né, como foi dito pelos nobres cátedros aí que estão há mais tempo trabalhando com direito, é uma política compensatória, é uma política transitória, mas irreversível do ponto de vista da análise do princípio da igualdade. Não temos dúvida que é por esse caminho que nós devemos prosseguir para pensar um novo Brasil, rediscutir, como diz o nosso nobre professor Kabengele Munanga, rediscutir a mestiçagem, né? A gente precisa rediscutir. E, não por último, e nem menos importante, Frei Davi, essa base política que o Projeto Educafro dá para as pessoas, não só para a juventude negra, mas para as pessoas em âmbito nacional. Essa sua luta desmedida, né, em nome da igualdade, né, muitas vezes incompreendida por nós mesmos, né, Frei? Né? E aqui eu queria parabenizar todas as pessoas que já estão aqui desde domingo nessa luta, fazendo as intervenções necessárias, né? E parabenizar também o Projeto Educafro por toda essa luta, e eu sei que sua fala vai fechar com chave de ouro essa mesa, né? Bom,
o censo de 2000, ele já trazia essa maioridade negra no município de Cubatão, né? A soma de pretos e pardos no município, ela trazia aproximadamente 51% de população cubatense negra, né? E com o censo de 2010, a gente pulou para 57%, né? E é interessante dizer que o nosso governo, né, a gestão Márcia Rosa, que assumiu a prefeitura em 2009, no plano de governo dela, ela já traduziu todo esse pensamento da igualdade na ação, né? A reforma administrativa que a prefeita fez já colocou no âmbito de funcionalidade 5 coordenadorias, não só da igualdade racial, mas a política para idosos, né, que eu sei que é uma luta sua também, né, política para as mulheres, política para a juventude e política para pessoas com deficiência, né? A gente sabe que é um desafio, são 5 desafios interessantes, mas que a gente não pode se curvar pelo próprio nascimento desse grupo político que comanda Cubatão, de pensar essa igualdade a todo instante e em todos os níveis, né? Então, mas antes disso, já em 2002, né, uma vereadora mulher, então ressalto aqui o trabalho das mulheres, né, em Cubatão, a Rosemary França, ela, ouvindo toda essa discussão que a gente fazia em nível nacional, ela levou para Cubatão essa discussão, a construção legislativa, não posso dizer que foi difícil, mas também não foi fácil. Mas que, por unanimidade, a Lei 2.782 de 2002, que criou a política de cotas no município de Cubatão, no serviço público, para todos os processos seletivos, né, que já são mais de 6 processos desde 2002, né, incluindo mais de 200 pessoas, né, na funcionalidade. E é engraçado porque Cubatão já tem uma realidade negra dentro do serviço público grande, né, mas agora com essa política pública de igualdade racial, ela se faz mais presente e mais observável, né? Porque a gente sabe que em nível nacional a discussão racial ela é muito inocente, né? Do ponto de vista da adesão popular, do ponto de vista da construção das políticas. E a gente louva esse governo federal do ponto de vista da assunção dessa situação, né? E, poxa, Lei 10.639, que dia que ela foi assinada, né? Dia 10 de janeiro, né? Então, para a gente perceber como isso é ponto pacífico dentro desse grupo político que administra o Brasil e que está fazendo essa diferença, sim, em todos os poderes, em todas as esferas do Pacto Federativo. Então, Cubatão trouxe, nessa nova gestão, essa preocupação de municipalizar esse projeto. Então, a gente está pensando um plano municipal de igualdade racial, a gente está pensando uma discussão em nível regional, porque a Baixada Santista é um fórum metropolitano de políticas, onde a gente tem questões, né, Karina, que assistência social, saúde, a gente não consegue discutir sozinho em Santos. Tem Cubatão, tem São Vicente, tem Guarujá, e a gente tem que ter essa discussão regional. Mas Cubatão tem um salto de qualidade muito à frente nessas políticas, principalmente na política de igualdade racial. Por quê? Porque a coordenadoria ela traz esse viés, e aí eu trago aqui uma justiça, Mário Teodoro, a CEPIR, né? A ousadia da CEPIR, que desde 2003 vem revolucionando, né? Vem instituindo os marcos regulatórios, um a um, né? Para a gente sabe que a luta é grande, que existem muitos desafios ainda, mas a CEPIR ela é importantíssima porque ela é uma referência nacional, não só para o gestor público, para a gestora pública, mas para toda uma sociedade que demorou muito, né, para assumir o racismo, né? Demorou quantos anos? 503 anos? Né? Então, essa reflexão que, sociologicamente, ali a contribuição foi muito melhor do que essas minhas humildes palavras. A sociedade brasileira, e para além do movimento negro, né? Porque a gente sabe que o movimento negro é um incansável balizador dessa questão lá fora, no espaço público, né? Lá na sociedade, mas a gente sabe que é uma luta insana, né? Em alguns momentos a gente se sente, mesmo estando no poder público, sozinho, porque a gente sabe que o racismo institucional ele é muito grave, né? Ele é um segmento do racismo brasileiro que traz para a gente um desafio cotidiano de ultrapassar essas barreiras para instituir as políticas. Então, Cubatão,
Hoje a gente pensa um plano municipal de igualdade racial, mas com uma discussão muito tranquila que já vem da CEPI, que já vem das conferências, que já vem dos militantes do movimento negro, para municipalizar essa discussão. Então, o desafio hoje é instituir uma plataforma em nível municipal, em nível estadual, como o Rio Grande do Sul bem veio fazendo aí, com essas maravilhosas notícias, né, que o Tarso trouxe para a nossa luta aí, né, e que qual que é a plataforma municipal? Esse é o paradigma, para levar lá no município essas políticas, né? O Plano Municipal de Igualdade Racial, a coordenadoria, o controle social ativo, né? O controle social, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, em que nível que ele está, né? Como é que funciona o apoio político, o diálogo com os movimentos negros. Isso é muito importante para os poderes, né? Porque a gente sabe que é um direito, é uma análise nova do direito, né? A gente ouve aqui as explanações jurídicas interessantes, mas a gente sabe que isso o direito de igualdade racial é uma política nova que está em andamento. A gente sabe que o STF, por um lado, ele está deixando as coisas acontecerem porque a sociedade ela precisa absorver essa discussão, né? E é recente as turmas formadas por cotas, né? A discussão, por exemplo, no poder público em relação às cotas, ela é muito escassa mesmo, né? No estado de São Paulo, a gente agora que está começando a pensar uma política estadual, né? E para além dos governos, para além dos segmentos políticos partidários, porque a gente sabe que é uma questão muito complexa quando você está dentro do governo, né? E quando você tem uma coordenadoria para fazer aquela discussão centralizadora, intersetorial, ela é muito, mas muito complicada. E o nosso governo, ele trouxe essa questão da política de cotas para a mesa de discussão da prefeita. A política de igualdade racial é discussão de agenda do governo. Ela não é uma discussão que, infelizmente, a gente sabe que em muitos governos a coordenadoria de igualdade racial ela é um paradigma ainda, né? A gente sabe que tem muitos gestores e gestoras que ainda não têm a expertise para estar tocando essa política em nível municipal. É um avanço a criação da coordenadoria, mas esse avanço ele fica estagnado do ponto de vista de marcos regulatórios naquele município, né? Então, vários municípios do Brasil, eles ainda estão, né? Pô, CEPIR, e aí? Né? Como é que a gente faz? Como é que faz essa discussão a nível governamental? Poder legislativo, como é que, né? Então, isso é muito importante. E lá em Cubatão, a gente está levando essa expertise nacional para dentro do município de uma maneira muito boa. Assim, é uma avaliação, é lógico que, né, eu sou o coordenador, eu tenho que falar bem do município onde eu trabalho, né? Enfim, perfeito, né, Frei? Mas, por outro lado, a gente sabe que o regime institucional ele coloca algumas barreiras na articulação interna do poder público que, né, interfere diretamente nessas políticas. Então, os municípios eles precisam fazer essa discussão interna, né, até para além da criação de uma coordenadoria, para além de um controle social combativo, a gente tem que pensar todos esses avanços que a gente está construindo nacionalmente e exemplificar e levar para a base e fazer a discussão do seu município. Então, é uma discussão que a gente está fazendo lá na Baixada Santista agora. De 9 municípios, nós temos 3 com coordenadoria e 4 com conselhos, né, ativos. E como é que é isso, né? Se a gente tem um problema tão simplório, que é aprovar o feriado do Zumbi dos Palmares, né? É tão engraçado isso, né? O feriado do Zumbi dos Palmares, ele é um paradigma das 5.600 cidades e também nacional, né? Então, imagina você instituir um plano municipal, imagina você discutir com o secretário de Meio Ambiente municipal, um secretário de Educação, e em algumas áreas a coisa está bem encaminhada. Imagina a nossa política nacional de saúde da população negra, imagina nosso plano nacional, né, das diretrizes curriculares em relação à educação. Já está pronto. É discutir no município como é que a gente vai fazer isso lá, né? Enquanto em algumas outras áreas a gente está construindo esse conhecimento, esse direito, essa política pública. Então, no município de Cubatão, o que a gente está procurando motivar
são as bases, são as pessoas, para que conheçam cada vez mais isso. E eu acredito que é um trabalho de cada um de nós, não só da sociedade civil organizada, mas dos governos também. Levar isso para que aquela fala que a gente conhece, né, que vai demorar umas 2 gerações para a gente ter uma igual, né, para que isso seja um pouquinho adiantado, né? Porque, por exemplo, os dados que o IPEA trouxe para a gente nos últimos anos, e é por isso que eu, né, reverencio o Mário Teodoro, que está à frente dessa questão durante muito tempo, eles são muito incisivos, eles são... e o Marcelo Paixão faz isso com bastante propriedade no Rio de Janeiro, né? Aliás, é outra pessoa que será convidada, e se está indo para o Brasil também, porque quando a gente for discutir esses 10 anos de cotas, o Dr. Douglas Martins ele teve em Cubatão e ele conversava para a gente isso. Olha só, onde a gente já tem cota, a gente quer discutir quando que essa cota vai terminar, né? Porque onde a gente não tem cota, a gente precisa implementar. Mas em alguns lugares, né? Pô, peraí, a população de Cubatão é maioria negra, bacana. Já temos 10 anos de cotas. E aí, quais que são os estudos, quais são as pesquisas, quais são as conclusões que a gente tem em cima desses dados, né? Para chegar para a nossa prefeita, para o nosso Poder Executivo, para o nosso Poder Legislativo e falar, ó, a gente tem esse posicionamento. Então, é um direito novo, é uma realidade nova que a gente sabe que é desafiadora em todos os sentidos para a gente. Então, essa contribuição humilde, diante dessa mesa maravilhosa, é dizer que a gente tem um racismo institucional interno muito forte, que a gente sabe que não é para hoje que a gente vai conseguir essa implementação em nível municipal dessa plataforma. Mas essa construção, ela precisa ser pensada em todos os níveis da gestão pública municipal. Então, o plano municipal, essa plataforma, né? Porque a gente tem um alicerce legislativo, como foi dito, né? Ele já existe. Então, qualquer discussão que a gente vai fazer em nível municipal, a gente tem um alicerce legislativo. Com o Estatuto, então, né, a gente não precisa criar nenhuma outra lei do ponto de vista federal. A gente só precisa fazer esse apanhado geral dessa legislação que está aí, trabalhar nessa interpretação jurídica, né, para além da negligência semântica, né, porque a negligência semântica ela traz um viés muito covarde, né, para a nossa questão, né? Por isso que eu concordo com que o nosso companheiro do Rio Grande do Sul disse quando ele disse que a gente não precisa emendar constitucionalmente a nossa Constituição para dizer que a cota racial, a gente só precisa ser sério nessa interpretação. Então, a contribuição municipal que a gente traz é que existe uma política implementada em todos os níveis do governo municipal. Eu lembro que no último concurso público que está em andamento em Cubatão, eu fiz uma conversa com o secretário de gestão, o Haroldo, e ele falou assim, Júlio, a lei está aqui, a gente interpreta essa lei e coloca no edital, e aquilo que essa lei não nos contempla, a gente vai na legislação federal, que tá muito bem obrigado para o assunto. Então, é vontade política, é combater o racismo institucional, é trabalhar com os atores e as atrizes que são necessárias para essa implementação municipal e começar a fazer essa discussão municipal, sim, né? A gente sabe que a luta aqui em Brasília é uma luta federal, né? E que a gente está junto, né? Que a gente está junto, o Pacto Federativo nos traz essa questão, mas, em nível municipal, começar para além da criação de uma coordenadoria, para além da manutenção de um conselho de promoção da igualdade racial, pensar essas políticas em nível municipal. Então, essa contribuição que Cubatão, litoral do estado de São Paulo, traz para essa mesa rica, né? E, como eu inverti a pauta, é por último que eu peço desculpa pelo atraso, né? O atraso que nós tivemos aí para chegar até Brasília, mas foi um desafio interessante, né? E aqui desejar ao senhor, senador, longa vida nessa luta, longa vida nessa casa, né? E estamos juntos, né? O convite está de pé para o senhor ir até Cubatão e conhecer a nossa prefeita pessoalmente, né? E eu acredito que a promoção da igualdade racial, ela já é uma vitória em nível brasileiro, em nível nacional. O que a gente precisa agora é demarcar isso nas bases. É uma preocupação nossa, as bases, os municípios, né? Então, essa angústia que a Coordenadoria de Igualdade Racial de Cubatão traz
trazer isso nas bases, no município, essa discussão, levar para esses lugares essa questão, porque o racismo ele não dá descanso, né? Muito obrigado a todas e todos.